O bem e o mal coexistem. Essa dualidade faz parte da nossa natureza. Só que a gente aprendeu que isso não é bom. E é sobre isso que é o nosso assunto de hoje. Comentários do livro Efeito Sombra, com algumas pitadas de psicologia positiva. Eu espero que vocês gostem. Então, tudo isso que a gente quer esconder do mundo, comportamentos que a gente não se identifica, que parece que tem outra pessoa dentro de nós, compõe esse nosso lado sombra. Então, a gente é condicionado desde pequeno a ter medo. Isso é vergonhoso, né? Um comportamento que não condiz com o que o social espera de nós. Então eu não mostro. Só que eu vou reprimindo, né? Esse meu lado. Eu vou reprimindo e chega uma hora que ele explode, se manifesta de alguma forma. Então, correr da sombra, né, que o Chopra diz no livro, só intensifica o poder da sombra. Então, vamos imaginar uma situação em que você correu da tua sombra, em que você negou, em que você, né, não quero mostrar esse meu lado, essa minha necessidade ou alguma coisa assim. De alguma hora ela explode em algum comportamento que você não gostaria de ter. Então, pode explodir em vícios, pode explodir em brigas, julgamentos, excesso, né, de emoções destrutivas. Então, a sombra ela acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Se você quer esconder de um lado, ela aparece do outro. Então, por exemplo, a pessoa que não lida bem com dinheiro, né? Em vez dela querer resolver essa situação e olhar para isso, olha, você tá cheio de dívida, ela não olha. Isso aconteceu comigo já, gente, que eu fiquei um tempo sem olhar minha conta bancária, porque ela estava no negativo e eu não queria nem olhar. Então eu estava negando isso na minha vida, né? Por quê? Porque eu não queria sofrer. Eu tinha vergonha de mostrar para os outros a minha situação. Então eu não falava sobre isso, eu não olhava a conta bancária, eu não pedia ajuda. Eu comecei a ter dívida, né? Os bancos, as empresas começaram a me procurar para eu pagar, e aí fiz uma bola de neve e eu tive que encarar a situação de alguma forma. Então, o Chopra fala assim, se você não lida com a tua sombra, uma hora você vai ter que lidar, só que de 3, 4, 5 vezes maior será o teu problema se você não lidar agora. Ele fala assim que a nossa sombra, o primeiro passo para a gente lidar com ela é reconhecer que ela existe. É reconhecer que tem um lado teu ali sombrio, que tem uma coisa que você não consegue lidar e que existe. Né? Olhar para ela, olhar para tua sombra, olhar para o teu lado negro. E aí eu trago um pouco, antes da gente discorrer sobre o livro, um pouco da psicologia positiva, né? Que a psicologia positiva ela tem vários momentos, né? E o segundo momento, que se chama a segunda onda, fala justamente sobre isso, fala sobre a gente entender que a gente é feito de luz e sombra, de emoções positivas e negativas, de momentos bons e momentos ruins, e a gente precisa integrar isso, né? Entender que a gente é completo. E vamos lá. Aí o Chopra, ele traz aí um conhecimento junguiano, que é da sombra coletiva. Não sei se já ouviram falar aqui em inconsciente coletivo. A gente é formado não só pelos nossos desejos, necessidades, pelos nossos pontos fortes, fracos, caráter. A gente é formado também por algo que a gente não consegue nem explicar, né? Que é algo externo a nós, que é o que está acontecendo no mundo. Então, muitas coisas que acontecem no mundo interferem na nossa personalidade de alguma maneira. Isso faz parte do inconsciente coletivo, né? Ele já está no mundo, você não sabe de onde vem, mas ele já está. E aí você acaba incorporando ele de alguma maneira. O Chopra fala que nós temos uma sombra coletiva, né? Uma sombra que é formada, que independente do que você quer e deseja para a vida, conforme o lugar que você esteja, ou mesmo você não escolhe, fazendo alguma coisa legal que foi feito na Universidade de Stanford, alguns psicólogos resolveram colocar alunos de psicologia, simular uma prisão.
E aí eles colocaram alguns alunos como prisioneiros e outros alunos como carcereiros. E esse experimento teve que parar na metade, porque começou a ficar sério o negócio, né? Os prisioneiros começaram a receber abusos. Conectou. Oi, estão me ouvindo bem? Se você está num lugar e tem uma maçã podre, uma pessoa que não presta, uma pessoa, ela tem poder de interferir, né, de influenciar todo mundo. Isso é verdade. Só que nesse experimento, as pessoas que estavam lá eram pessoas boas, eram pessoas normais, não eram maçãs podres. O que aconteceu na prisão? Eles descobriram que não é por causa das maçãs podres que as pessoas tiveram esse comportamento, era por causa do ambiente, de um ambiente estressor. Então, o ambiente é capaz de despertar em nós coisas que a gente nem imaginava, coisas que a gente nem esperava e que são comportamentos nocivos. É capaz de trazer a nossa sombra à tona. Um outro estudo que eles falam no livro, que é bem legal, que é dessa coisa de você influenciar, né, quem tá em tua volta, uma pesquisa com obesos, que você tem 50% de chance de ter o mesmo comportamento de uma pessoa com quem você anda, né? Do teu grupo. Então, se a pessoa é obesa, você tem 50% de chance de ser obeso. E o mais incrível, que aí faz parte dessa coisa da sombra coletiva, é que se eu sou amigo de um amigo da pessoa obesa, eu tenho 20% de chance. E se eu sou amigo de um amigo do obeso, eu tenho 10% de chance. A obesidade foi um dos exemplos, porque eles dão vários outros exemplos de que você, estando em um determinado grupo ou não, você pode ser influenciado por ele. Então, imaginem a nossa história da humanidade, né? Quantas atrocidades a gente não viveu, mas a gente sabe que existiram, e tudo isso interferiu no que a gente é hoje. Eu falo sempre em ancestralidade por aqui, e pegando esse conceito de inconsciente coletivo é justamente isso, ele vai chupando, né, o que tem na história da humanidade. Então você tem vícios, você tem comportamentos, você tem muitas vezes algo que você não sabe nem de onde veio e que tá aí pairando no ar. Então a gente é influenciado por isso. Então ali, o que ele fala, né? Que a gente tem que trazer para consciência, né? Porque tudo isso, tudo esse nosso lado sombra, muitas vezes ele tá no inconsciente e você não consegue olhar para isso, né? Então, quando você tiver um determinado comportamento, um desejo diferente, uma coisa que você não entende direito, mas você quer reprimir, você quer deixar lá no inconsciente, é para você trazer isso à tona, para você olhar para isso, que nem um espelho, olha, eu tô assim, né? Então, no caso que eu falei para vocês ali qual é o exemplo que eu dei? Da dívida, né? Eu tô assim, eu preciso de ajuda, eu preciso falar com alguém, eu preciso olhar para a minha conta bancária, eu preciso olhar para essa dívida, vício, mesma coisa, né? Eu preciso olhar para isso, para ver o que eu vou fazer. Então a primeira coisa é olhar, né? Entender a sombra, só de entender a sombra, que ela existe, que ela tá ali, que não é que faz parte de você, né? Você consegue lidar com ela de uma maneira melhor, você consegue, assim, diminuir o poder da sombra. E ele fala muito no livro em jogar luz na sombra, iluminar, para mostrar, olha, ela tá lá, você tem isso, não querer reprimir. Aí ele conta a história de um cara que estava infeliz no casamento, que ele tinha um super emprego, que tinha um casamento bom, que tinha filhos, né? Mas ele tinha alguma coisa dentro dele que ele não conseguia lidar. Em vez de buscar ajuda, ele acabou se deparando com uma mulher, assim, que ele achou interessante, e daí começou a procurar mulheres, e ele começou a desenvolver um vício em sexo. E aí esse vício em sexo nada mais é do que a sombra dele manifestada, porque ele não conseguiu olhar para isso, né? Ele não conseguiu olhar para essa dificuldade que ele tinha, né?
E aí você pensa assim, quantas vezes a gente recorre a remédios pra gente resolver rápido as coisas, quantas vezes a gente recorre a vícios, de repente você se separa de um casamento porque você não quer olhar pra ele, né? Então você escolhe o caminho mais fácil, que parece não ser, mas é. Inclusive, deixa eu ver se o Cris tá aí. Não. O Cris é um amigo meu que acompanhou a minha separação, inclusive ele é amigo do meu ex e meu também. E na minha separação, eu lembro quando eu falei com uma pessoa sobre isso, era uma terapeuta, ela disse assim pra mim: se separar é o caminho mais fácil. Vocês primeiro precisam olhar para o que está acontecendo para vocês e tentar resolver de algum jeito. Depois você se separa. Então, o não encarar o relacionamento e os problemas que o relacionamento tinha seria... Eu me separei, mas antes disso eu tentei vários caminhos, né? Eu segui o conselho dela, tentei mudar, tentei por aqui, por ali. A gente olhou para o que estava acontecendo. Isso é importante, porque muitas vezes a gente foge, né? Foge para não resolver, para não se estressar, para não sentir. A gente tem medo de sentir. Tem medo de sentir o fracasso, tem medo de sentir que deu errado, né? Uma coisa que a gente investiu para a vida inteira. E aí uma coisa interessante é que o Jung até fala que a sombra é uma manifestação do que há de pior, do que a gente quer esconder, é uma manifestação do que há de pior em nós, mas também do que há de melhor em nós. Porque muitas vezes a gente quer reprimir algo que a gente percebeu que não deu certo. Então não é bom ser assim, então eu vou reprimir. E a gente também projeta a nossa sombra no outro, em forma de julgamento, de crítica. Ao não olhar para o que eu tenho, para os meus segredos, para o que me dá vergonha, eu projeto no outro ou o que eu queria ser, ou o que o outro não é, ou que o outro não é, não. Ou que eu não sou, né? Ou que eu. Então, tudo que eu abomino, que eu odeio, o Jung fala que as pessoas que você mais ama e mais odeia tem tudo a ver com você. Então, você precisa olhar para isso, né? Então, de repente, se odeia alguém, por que eu odeio essa pessoa? O que isso tem a ver comigo? E o que isso me diz? E amar também tem a ver com você. As pessoas que você mais admira, você tem um pouco disso, por isso que você admira. Só que você, de alguma forma, reprimiu isso. Também faz parte da sombra. A gente precisa abandonar aquela expectativa de derrotar a nossa sombra. De, eu não quero mais isso pra mim. Só que sem olhar, assim. Eu não quero viver mais isso, não quero mais sentir isso. E daí eu vou me anestesiar, né? Então ele diz que a gente precisa abandonar essa expectativa. Se a gente tenta sufocar nossas emoções, né, uma outra coisa, eu não quero sentir, eu não quero demonstrar, eu não quero colocar isso para fora, e aí você vai engolindo coisas na vida, né? E de alguma forma você vai manifestar isso, como eu falei, em algum momento da tua vida. Então você acaba dando força a essa sombra que vem muitas vezes em sintomas físicos, né? Ou então numa explosão de agressão, ou então num vício, como eu falei, ele dá exemplo de um homem viciado também no livro, que é alcoólico, eu acho, E daí ele diz que o homem tava bem, não sei o quê, e de repente ele deu uma explosão assim, e toda a manifestação do que ele tinha, do que ele sentia, ele conseguia externalizar a partir do álcool, né? Então a gente acaba indo por caminhos meio complicados se a gente não encara isso. Quando a gente não tem consciência da sombra, quando a gente não tem consciência do que está acontecendo, do que a gente quer esconder, quase sempre a gente projeta no outro. Então, é muito fácil você saber se você está manifestando alguma coisa da tua sombra. Se você não está manifestando na tua vida, você está projetando no outro. Um exemplo, você quer muito emagrecer. E aí você começa, você está muito gordinha, né? Você quer muito emagrecer, mas você não admite isso.
Aí você começa a olhar para as pessoas magras e começa a dizer assim, nossa, que magricela, nossa, magra demais, nossa, parece que é anoréxica, nossa, faz exercício demais, isso também não é bom. Você começa a arranjar desculpas para não olhar para você e mexer naquilo que você precisa mexer. A sombra aumenta sempre que, ó, pra gente procurar identificar, tá? Sempre que a gente começa a guardar segredo dos outros, sabe aqueles segredos que a gente tem vergonha até da gente, né, de falar que tem. Sempre quando a gente fomenta culpa ou vergonha, quando a gente se sente muito culpado por alguma coisa, envergonhado, sempre quando a gente julga o outro, tá? Ela vai aumentando. Por quê? Porque eu não tô olhando para mim de novo, né? Sempre quando eu projeto, sempre quando eu culpo o outro por alguma coisa e me isento da responsabilidade pelo que aconteceu, sempre quando eu quero me separar do outro, né? Me ver como um ser único, individual, e que o outro não faz parte, e sempre quando eu me envolvo em conflitos. E aí ele diz que a gente tem algumas escolhas que a gente pode fazer, que são bem legal essa parte aqui, que é o que eu posso fazer então para lidar com essa sombra, né? Então, quais são essas escolhas? Parar de projetar, né? Parar de colocar no outro o que na verdade é teu. E isso conscientemente a gente consegue se a gente tiver a intenção desse, se a gente começar a se observar, né? O segundo, deixa eu ver aqui, desprender-se. Eu posso passar por isso. Desprender-se é aquela coisa, desprender daquele pensamento de não querer encarar, porque a coisa é muito difícil e aí eu não consigo lidar, então não vai dar certo. Sabe aquelas crenças que a gente tem limitantes? Então, desprender disso e quando algo acontecer, eu posso passar por isso, eu já vivi isso, eu já passei por isso uma vez, vai dar tudo certo. Ser paciente, não lutar sozinho. É importante que quando a gente tem alguma dor muito grande, a gente buscar ajuda, né? Além de falar sobre ela, uma coisa, se você não está preparado para falar sobre ela para alguém, né, de buscar ajuda, escreva sobre isso, né? Provavelmente isso vai te ajudar, a escrita também ajuda. E quando você estiver preparado, dê um outro passo e vai falar com alguém, né? Peça uma ajuda profissional, uma ajuda de um amigo. Olha, eu tô manifestando isso, eu tô com um problema aqui, não tô conseguindo lidar com isso. Então é uma forma de você se desprender, né, também. Abrir mão do julgamento, né? Deixar de julgar e de culpar. Acolhimento é uma das coisas que ele fala também, Cris, né? Que é a parte da compaixão, da autocompaixão, de se acolher, de olhar para aquilo, de abraçar, né? De abraçar as suas sombras. Vocês já ouviram essa frase? Vamos abraçar as nossas sombras. Abraçar é justamente você acolher aquela dor, e a gente fica com dificuldade de olhar para isso, né, gente? E aí a outra, reconstruir o corpo emocional, que é através do quê? Da resiliência, substituir por algo útil. Então, se isso está acontecendo, né? Quando eu começo a olhar alguma coisa que está acontecendo comigo, eu olhar o que é essa uma oportunidade para quê? O que está por trás disso? Eu vou superar e vou sair melhor disso, mas olhar, gente, né? Eu acho que a grande mensagem do livro é você olhar para isso, olhar para essa sombra e substituir por algo útil, né? Que pensamento que eu posso ter no lugar? O que eu posso fazer com isso que está me acontecendo? Sempre investigar, tá? Então, e eu acho legal, assim, que o Chopra traz uma visão, e foi legal que eu falei aqui no começo da live, que eu li esse livro em 2015. Em 2015, a gente acha que não muda, né? Mas minha cabeça era outra. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Obviamente, a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E eu comecei a olhar o livro como uma super ferramenta da psicologia positiva, quando eu li agora de novo, pela outra vez. Ele é também um livro de consulta, que eu de vez em quando leio, mas ler inteiro, como eu li agora,
eu comecei a enxergar esse lado, porque na psicologia positiva a gente fala muito da inteireza, né? Da plenitude, de você aceitar os dois lados, de você lidar com isso. Inclusive, muitas vezes, o teu lado sombra é um lado que te ajuda em alguns momentos. E você não pode negar, né? A gente faz parte disso. Então, por exemplo, um momento em que você demonstra alguma inveja ou agressividade, oi Débora, tudo bem? Momento em que você é agressivo com alguém, por exemplo, se você está numa situação onde você está sendo abusado, onde a agressividade ela pode te ajudar de repente a sair daquilo, né? Tem várias situações em que a sombra é boa. Dentro da psicologia positiva, a gente alimenta muito isso, né? De você ir além da sombra, de você transcender isso, de você acolher a sombra, mas trabalhar nessa transcendência, né? Do que significa tudo isso e o que eu vou fazer com isso, né? Então, algumas dicas que o Chopra dá aqui no final do livro, é óbvio que o livro, ele tem 3 autores, ele tem muitas coisas que a gente pode aprender aqui. Eu tô trazendo um pouco mais da visão junguiana e de Chopra e colocando aí, misturando com a psicologia positiva. Então, uma das coisas, assim, sabe, buscar a paz através da meditação, através da gratidão, através desse acolhimento, da autocompaixão, não se desequilibrar. Quando você se desequilibrar, você entender, acolher, né? A psicologia positiva fala muito em permissão para ser humano, né? De você entender que às vezes você erra e que tá tudo bem. Mas a questão é não deixar a coisa por muito tempo caminhando assim, meio que por conta própria, sem você olhar para ela, né? Porque aí que é o caos. Autoconhecimento é fundamental, né? Trabalhar sempre para se enxergar, compaixão sem julgamento. As situações podem acontecer, você vai olhar para elas julgando, mas procura entender, acolher, fazer essa coisa do acolhimento, entender que a gente é parte de um todo, de um mundo muito maior e que existem várias coisas que interferem no nosso comportamento. Então, muitas vezes a gente se sente culpada, né, por alguma atitude que a gente tem e às vezes não é nosso, às vezes está no ar, né, como eu falei do inconsciente coletivo, e a gente tem que entender que às vezes não faz parte de você, então calma, né? Você é humano, mas você também faz parte de um grande todo que muitas vezes você não está entendendo. O mundo está dentro de você, olha que frase bonita. Você tem um mundo de histórias, de experiências que estão dentro de você e que fazem de você quem você é. Aceitar e honrar os nossos ancestrais e aceitar que está dentro de nós, né? Não tem como arrancar isso, mas tem como olhar para isso. Eu não tenho como, se eu não me acho perfeita, se eu não me acho digna, se eu não me acho boa o suficiente, se eu sofro, se eu tenho alguns desejos malucos, se eu tenho algum vício, se eu tenho alguns medos, se eu tenho uma série de questões aí que eu não sei lidar e que eu acabo guardando para mim, vamos aos poucos colocar para fora, né? Olhar para isso. Eu tenho alguns segredos e aos pouquinhos, não precisa colocar para fora numa live, né? Mas eu aprendi a contá-los para as pessoas que eu confio, principalmente terapeutas, para eu conseguir lidar com esses segredos, né? Então não é você ser transparente com todo mundo e agora sair falando em público, né? Mas é você olhar para isso e aí você conseguir resolver, e é o que eu tô conseguindo resolver, tá? Ter segurança, cultivar muito amor, né? Eles falam muito do amor próprio, do amor ao outro, que a gente só consegue curar a dor no mundo através do amor. Isso aí você já deve ter ouvido, né? Então, dor da perda. Deixa eu ver aqui. Quanta dor, quanta perda, quantos conflitos e segredos. Ai, nem fale, na ancestralidade, né, Cris? Quantas coisas tem escondida, quantos molhos de tomate aí que a gente tem que lidar, né?
com as coisas que aconteceram com os nossos ancestrais. Esses dias até fiz uma constelação aqui em casa, foi super legal. Para quem nunca fez, eu indico. Foi uma constelação só com uma pessoa, né? Ela fez com feltros, foi maravilhoso. A gente tem camadas e camadas dos outros que nós carregamos em nós e nós precisamos limpar. E uma das formas da gente limpar é a constelação, a outra forma é a gente olhar para isso. Mesmo que a gente não reconheça, mesmo que a gente sinta muita dor, né? Às vezes eu costumo falar, às vezes não é o momento, né? Às vezes não é o momento, você não está preparada para lidar com aquilo ainda, porque tem outras dores que você precisa lidar, mas comece por alguma, comece pela mais fácil, né? Você vai aí se libertando de alguma coisa, né, que tá em você, se libertando aos poucos. A gente tem a vida inteira para se conhecer e para trabalhar esse caminho do autoconhecimento. Mas comece agora por alguma coisinha. E quando eu comecei a falar para vocês que eu comecei a olhar as dívidas, que é coisa que eu não fazia, porque eu falei, eu falava assim, eu não vou resolver mesmo isso, eu não vou olhar porque eu não tenho como resolver. Então a solução ela não vinha, porque eu estava olhando aquele problema, né, gigante, e falando assim, o que adianta, né, eu falar sobre isso com alguém, eu não sei o que. Quando eu comecei a olhar para minha conta bancária, comecei a falar com as pessoas que eu não estava bem, as coisas começaram a aparecer. A cura começou a aparecer, né? Até a minha cura de começar a gastar menos, né? Porque eu não via esse caminho acontecendo. Eu não via sentido de parar de gastar, porque não ia arrumar minha conta. O rombo estava grande, eu estava aí em 30 mil reais de dívida. Eu não conseguia enxergar uma forma de lidar com isso. Então eu escondia. E aí o bolo começou a ficar muito maior, né? Então a dor que você está sentindo, o segredo que você não quer compartilhar, a vergonha que você tem, se você começar a olhar para ela, você vai diminuir isso, você vai resolver, experiência própria, tá? Pode demorar um tempo, como demorou um pouco para mim, mas você vai resolver. Então, olhar para os sentimentos que você rejeita, sabe? Aquelas coisas que, ai, eu não quero sentir isso, ai, que preguiça, né? De passar por isso de novo, às vezes. Olhe para isso. Por que eu tô sentindo isso? Da onde vem? Como é que eu posso lidar com isso? E mais uma vez, que eu vou falar aqui, porque eu acho importantíssimo, peça ajuda. Tem gente para ajudar, para olhar para isso com você, para te ajudar a resolver. Você não tá sozinho, para te oferecer apoio, né? Não reprima. A repressão vai te causar um desconforto maior do que o desconforto de olhar para isso, porque quando a gente segura, a gente vai formando uma bola de neve e chega uma hora que a coisa explode em proporções que aí sim você vai ter que lidar de uma forma mais power, mais punk, né? E aí eu não podia deixar de falar sobre as máscaras que a gente vai colocando ao longo da vida. Isso já falei aqui em vários momentos. Para quê? Para nos proteger, justamente para a gente não nos mostrar. O Prem Baba, ele fala que essa máscara, ela é chamada lá no hinduísmo de véu de Maia, que é o véu que a gente coloca, e a gente precisa tirar esse véu de Maia para olhar o mundo do jeito que ele realmente é e conseguir resolver as coisas. Então, quando a gente vai tirando as nossas máscaras, a nossa tendência é imaginar que uma catástrofe vai acontecer se você se mostrar. E, na verdade, você acaba sendo acolhida e tendo muito mais amor do que você imagina quando você mostra a sua vulnerabilidade, né? Trazendo aí Brené Brown, né? Que diz que a gente tem medo de mostrar nossa vulnerabilidade, mas a partir do momento que a gente gosta, a gente se torna mais verdadeiro. E tudo isso tem a ver com o tema que eu tenho falado muito aqui, que é sobre a autenticidade. Que é a gente se mostrar para o mundo com as nossas vulnerabilidades, com coerência, né? Pra gente sofrer menos. Não dá para ficar escondendo mais, senão você não vai resolver. Esse eu acho que é a essência do autoconhecimento, né? Você começar a olhar para as coisas.
Tenho falado bastante nas minhas mentorias sobre os sabotadores mentais, que tem tudo a ver com essas sombras, né? Que são as formas que a gente utiliza para não mostrar esse nosso lado, para não enfrentar algumas coisas, para não sentir dor, né? E a gente acaba se anestesiando ou usando de artifícios para não fazer.